Fala, caveiras, belezinha? Espero que sim. Meu nome é Igor Albert. Hoje a gente vai continuar vendo a parte de informática. Estamos fazendo um revisaço aqui com os principais tópicos. Hoje a gente vai ver algumas coisas relacionadas a e-mail, segurança da informação e outros pontos muito importantes também. Lembrando que, por se tratar de um resumo, de uma revisão, a gente está passando rapidamente pelos principais pontos. E eu estou tentando trazer o que de mais importante tem em cada conteúdo. Também vamos resolver algumas questõezinhas para memorizar. Lembrando de algumas dicas, busque várias questões para você resolver enquanto você tiver tempo, porque vai te ajudar demais colocar essas coisas em prática e vai te ajudar a memorizar todos os conteúdos que a gente viu aqui que você precisa lembrar. Isso vale para a informática e para todo o resto. E outra dica muito importante que eu tenho é, se você pode, coloca a mão na massa, instala as ferramentas no seu computador para você experimentar, colocar a mão na massa, e isso vai te ajudar demais a lembrar todo o conteúdo. Tranquilo? Isso vai te dar vantagem em relação aos seus concorrentes. Mas vamos lá. Meu Instagram é Igor Albert, @Igor Albert, tudo junto também, se vocês quiserem seguir lá. Vamos começar discutindo a parte de e-mail. Como a gente viu lá na parte de redes e de internet, a gente tem protocolos de comunicação quando se trata das redes de forma geral, e em e-mail não seria diferente, porque o e-mail nada mais é do que um serviço que a internet oferece para a gente, né? Então o e-mail também tem protocolos. A gente tem 3 principais. O primeiro deles é o SMTP. O SMTP ele nos ajuda com o envio de e-mails. Quando eu quero enviar uma mensagem, eu vou utilizar esse protocolo SMTP. Na verdade, eu nem sei o que está acontecendo por baixo dos panos, é o meu servidor que vai utilizar. Só uma curiosidade também, que o HTTP também muitas vezes é utilizado para envio de e-mails. Sobretudo quando a gente está falando de web e-mail, né? Serviços de e-mail na internet, como o Gmail. Outro serviço é o POP. E aqui que eu vou chamar a atenção de vocês, porque a gente tem 2. A gente tem o POP e o IMAP, e os dois eles servem para receber e-mails. Então, na verdade, eles atuam mais quando a gente está vindo as mensagens do e-mail, do servidor, para a nossa máquina. O POP, tradicionalmente, é um protocolo que vai pegar as minhas mensagens aqui, jogar no computador e apagar do servidor. O IMAP não, tradicionalmente. Mas é claro que tudo evolui com o tempo, e o POP hoje ele também não apaga nada do servidor, não. Ele tem versões mais atuais que não fazem isso, que claro, ninguém mais usaria se fizesse desse jeito. Porque entenda um pouco de como está organizado. A ideia geral é que a gente tem no nosso computador um serviço de e-mail, e a gente tem o nosso servidor de e-mail, que é da Google, que é da Microsoft, enfim. Quando eu recebo uma mensagem, essa mensagem ela vem do servidor para a minha máquina. O que eu estou falando aqui é que o POP, o protocolo POP, ele trazia essa mensagem, colocava na minha máquina e apagava do servidor. Igor, mas qual é o problema? Porque você acessa seu serviço de e-mail do celular, do computador, de outro computador, do computador da casa da tia. Então, se ele apagasse do servidor, ele estaria apenas na sua máquina e só. Não estaria mais no servidor. Se eu tentasse acessar do meu celular ou da casa de outra pessoa, eu não conseguiria ver as minhas mensagens. Esse é um grande problema. E o IMAP não. O IMAP, tradicionalmente, ele já já baixa uma cópia e deixa uma cópia no servidor. Mas só lembrando aqui, esses protocolos eles evoluíram com o tempo e não tem mais esse negócio de apagar, não. Mas as provas, as bancas gostam de cobrar muito desse jeito. Então eles falam assim: quando você pretende acessar um serviço de e-mail com vários dispositivos, qual o melhor protocolo? Letra A, POP. Letra B, IMAP. Letra C, SMTP. Letra D e por aí vai.
Neste caso, que eu quero acessar por vários dispositivos, esse funcionamento tradicional do POP, que apaga do servidor, não é interessante. Eu quero utilizar o IMAP. Então, mantenha na sua mente essa diferença entre esses protocolos, porque ela é cobrada demais nas provas. Beleza? Outra coisa, quando a gente fala de e-mail, são os campos de e-mail, que eles são muito importantes de a gente conhecer. Então, no e-mail a gente tem o D, que é quem está mandando, né? O remetente da mensagem. O para, que é para quem você está mandando. O CC é uma cópia. Então, perceba que o significado desse CC é o seguinte. Eu estou mandando para o meu destinatário, mas eu quero que essa pessoa aqui tenha ciência dessa mensagem. Vamos supor o seguinte. Eu trabalho com outra pessoa e eu preciso fazer uma solicitação para essa pessoa. Só que eu quero que o nosso gerente, meu e dela, também saiba dessa solicitação. Então, no para, eu vou colocar essa pessoa. Vamos dizer o Cláudio. Aí a nossa gerente, a Sofia. Eu vou mandar para Cláudio. Então, no campo para, eu vou colocar o Cláudio. Só que eu vou colocar com cópia para a Sofia, porque eu quero que a nossa gerente saiba dessa mensagem. Saiba dessa solicitação. Então, aqui é mais pelo significado de cada campo que é importante de a gente saber, tá? Outro campo muito importante é o CCO. O CCO é com cópia também, só que oculta. Porque as outras pessoas envolvidas na mensagem não vão saber que essa pessoa recebeu a mensagem. Por quê? Porque, por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar, do Cláudio e da Sofia, os dois sabem que o outro recebeu. Então, mesmo que esteja aqui no campo CC, quem está no campo para sabe que as pessoas do campo CC receberam. Só que do campo CCO, geralmente, essas pessoas aqui não sabem que essa pessoa recebeu também a mensagem. Eu vou colocar geralmente porque os serviços de e-mail eles implementam isso um pouco diferente, varia de um para o outro. Mas em geral é essa a ideia. Se eu recebi no campo para a mensagem e você recebeu no campo CCO, eu não sei que você recebeu. Se eu recebi no campo para a mensagem e você recebeu no campo CC, eu sei que você recebeu. E você também sabe que eu recebi. Então, o campo CCO é como se fosse o espião ali da conversa. Ninguém sabe que ele está ali, mas ele está e está vendo o que está acontecendo. Beleza? Outra coisa importante é que o ícone de anexos dentro do meu e-mail é um clipe. Isso aí já é tradição. Então, como eu sempre tenho dito também, ícone é uma coisa importante a gente saber porque vira e mexe aparece nas provas de alguma forma. Então, os anexos são o que eu estou colocando além do texto da mensagem no meu e-mail. Ou seja, é uma imagem, é um código, é um vídeo, por aí vai. E, em geral, os endereços de e-mail têm a seguinte estrutura. Um nome, @umprovedor.com. Por exemplo, igor@gmail.com. Roberto@hotmail.com. Beleza? E o que é o conceito de spam? Spam são mensagens indesejadas que a gente recebe. É um conceito muito importante também, sobretudo quando a gente fala de segurança da informação. Primeira questão aí sobre e-mail. O usuário pretende encaminhar uma mensagem eletrônica e também uma cópia oculta para um segundo destinatário, de forma que o destinatário original não saiba da cópia enviada. Dessa forma, o endereço eletrônico do segundo destinatário deve ser inserido no campo de... E aí, galera? Bem, se eu não quero que o primeiro destinatário saiba que o segundo está na conversa, tem que ser no campo CCO, com cópia oculta. Beleza? Ele até deixou aqui bem claro. Cópia oculta. Tranquilo? Próxima questão. Em relação ao correio eletrônico, analise as afirmativas a seguir. O correio eletrônico é um dos serviços mais antigos e utilizados da internet. Não podemos negar, né? Errado não tá. Tá certíssimo, porque é uma das coisas que surgiu lá no primórdio.
Além de enviar suas mensagens em segundos ao destinatário, que pode estar no edifício vizinho ou do outro lado do planeta, ele também permite o envio de arquivos de sons, imagens, vídeo e até programas. Tá correto também, galera? Eu só chamo a atenção de vocês para o seguinte. Hoje em dia, os serviços de e-mail eles são um pouco mais restritos para envio de programas e de outros arquivos desse tipo. Por quê? Porque é muito arriscado as pessoas receberem e abrirem um programa de quem você não conhece. Porque aquilo ali pode ter um malware, pode ter um vírus, pode ter alguma coisa que vai prejudicar seu computador. Para evitar esse tipo de problema, os serviços de e-mail eles já estão restringindo um pouco mais, mas não é de tudo proibido e impossível de mandar. Dá para mandar sim, tranquilo? Só é importante ficar atento que em algumas provas também eles cobram esses pontos de segurança. O destinatário não precisa estar conectado à internet no momento em que a mensagem chega. O texto fica armazenado em uma espécie de caixa postal eletrônica até que ele entre de novo na rede. Corretíssimo. Quando você recebe os e-mails, você sempre tem que estar online? Não. Pode estar ou não. Quando você voltar, você vai ver as mensagens que você recebeu. Então, correto também. As 3 afirmativas estão corretas. 1, 2 e 3, alternativa D. Beleza? Outro ponto muito importante que a gente precisa discutir são os navegadores ou browsers. Os navegadores são aquelas ferramentas como o Google Chrome, Firefox, Internet Explorer e o Edge, que nos permitem acessar o que a internet tem a nos oferecer. Os sites, as redes sociais, enfim. Vamos dar uma olhadinha nos conceitos de navegadores, porque eles também estarão lá na prova e são muito importantes para a gente. Primeiro conceito importante que eu quero trazer para vocês é o conceito de cookie. Cookie, a tradução literal disso é biscoito, tá? Mas cookies são configurações enviadas por algum site ao nosso navegador. E aí, quando a gente acessa esse site novamente, a gente envia esse cookie para o site para ele realizar alguma configuração. Esses cookies eles também têm prazo de validade. Vamos só entender. Quando você vai acessar um site de compras, por exemplo, você coloca um tanto de coisa no carrinho de compras, né? Aí você, não vou comprar mais não, e sai do site. Muitas vezes, esse site ele vai mandar para o seu navegador sem você saber. Ele só te fala lá no início. Você aceita vender pessoal, mas você clica aceita sem nem ler, né? Mas a gente precisa aceitar para utilizar esse serviço da melhor forma, infelizmente. Mas ele manda para o seu computador, para o seu navegador, um arquivo que é um arquivo de configurações. É um arquivo que contém dados, tá? Esses dados são, por exemplo, o que você tinha ali no seu carrinho. Para que isso? Para que quando você acesse de novo o site, ele coloque já no carrinho o que você tinha escolhido previamente, caso você decida comprar, tá? Isso facilita muito a vida da gente. E, claro, esses cookies eles também têm validade, porque depois de um tempo, eles são descartados. Mas eles são úteis em vários aspectos, em várias partes aí do acesso aos sites. Tranquilo, galera? E aí eu trouxe um monte de atalhos aqui pra gente. São atalhos extremamente importantes. E são atalhos que vêm se tornando cada vez mais padrão entre os navegadores. Engraçado que eu tinha feito esse conteúdo aqui anteriormente, tinha uns atalhos que eram bem diferentes. E agora está se tornando uma coisa mais homogênea. Só chamo sua atenção para o seguinte, eu até falei anteriormente, mas o Internet Explorer é uma ferramenta que a Microsoft não trabalha mais. Então a Microsoft não lança mais atualizações, não cuida mais do Internet Explorer. Eles basicamente jogaram o Internet Explorer fora e construíram o Edge. O Edge é um navegador padrão do Windows 10, por exemplo, que é uma versão bem repaginada do Internet Explorer. Mas é um ponto importante para você estar atento, porque, por exemplo, se você usa no seu computador é arriscado. Se eu não tenho atualizações, as vulnerabilidades do meu programa, elas podem ser exploradas por pessoas maliciosas, beleza? Voltando para o material. Então, esse paralelo de atalhos importantes aqui, eu vou comparar o Internet Explorer e Edge, o Firefox e o Google Chrome. Para ficar na tela cheia, o atalho é F11. Para atualizar a página, ou seja, a página deu algum problema,
ou eu quero ver se tem alguma coisa nova naquela página. Eu aperto F5. Esse atalho aqui é um dos mais cobrados quando se trata de internet, tá? E galera, tem muito atalho? Tem muito atalho. Só que o que acontece? Mais uma vez, vão colocar a mão na massa, vão usar. Se você tem condições, use, experimente, teste os atalhos, porque isso vai te dar uma vantagem imensa sobre os seus concorrentes. Tranquilo? Interromper carregamento da página. Então, essa página está demorando demais, ela não vai abrir mais. Eu dou o ESC que ele para o carregamento, né? Aí eu posso tentar, inclusive, atualizar depois com F5. Encontrar um texto na página, localizar. É interessante que no Word, por exemplo, esse atalho é o Ctrl L de localizar, tá? Só fazendo um paralelo no Word. Mas na internet é o Ctrl F de Find, que é localizar, só que no inglês. Ou seja, eu estou olhando aqui na internet o resultado do concurso. Tem 300 bilhões de nomes na lista. Eu vou procurar um por um? Não, eu uso o Ctrl F, digito o meu nome, dou Enter, e aí ele já vai me indicar todas as posições que tem aquele nome que eu procurei. Beleza? Muito mais fácil, muito mais simples de usar. Nova guia. Lembrando, os navegadores, eles são abertos e eles são divididos por guia. E em cada guia eu consigo abrir uma página diferente, tá? Ele me dá a opção de adicionar guias aqui. Para abrir uma nova guia, o atalho é Ctrl T. T de Tab, tá? Que é como se fosse aba. Fechar a guia atual é o Ctrl W. Esse Ctrl W também ele tem um correspondente em alguns outros programas e ele costuma fechar coisas. Abrir nova janela. Aí já não é uma nova aba, é uma nova janela mesmo. É o Ctrl N. N de New, ou novo, né? Abrir janela de navegação anônima. Aí eu vou chamar a sua atenção, caveira, porque isso aqui é extremamente importante. E aí tem algumas variações entre os navegadores. No Edge, esse aqui é até interessante porque no Edge antigamente era igual no Internet Explorer. Atualmente eles estão mudando. Mas no Edge e no Google Chrome vai ser o Ctrl Shift N. Perceba só o seguinte. No Edge eles vão chamar de In Private. E no Google Chrome eles vão chamar de navegação anônima. Mas é a mesma coisa. É a mesma funcionalidade. A funcionalidade desse tipo de navegação é: eu vou navegar sem manter históricos, sem manter dados na minha máquina. Claro que não seja inocente de achar que você está totalmente livre de monitoramento, porque não está, mas te dá um pouco mais de segurança, por exemplo, quando você usa um computador público, de uma escola, de uma faculdade, enfim, beleza? Então esse é o atalho. Só lembrando, Ctrl N é para abrir uma nova janela e Ctrl Shift N no Chrome e no Edge é para abrir uma janela anônima, ou in private. No Explorer é o Ctrl Shift P, que é a mesma coisa do navegação privativa do Firefox. Então, Ctrl Shift P no Explorer e no Firefox. E aí no Firefox é navegação privativa, no Internet Explorer é navegação in private. Esse aqui é um dos atalhos mais fundamentais quando se trata de internet. Favoritos. Quando eu estou navegando na internet, eu posso salvar algumas páginas como minhas favoritas, que provavelmente eu vou querer acessá-las depois. Para mostrar os favoritos no Edge é o Ctrl Shift O, que é Ctrl Shift O, tanto no Chrome, tanto no Firefox também. Agora, no Internet Explorer, é o Ctrl I ou o Alt C, tá? Mostrar histórico, Ctrl H, H de histórico também, né? A gente pode associar. Vai ser H em todos. Então, perceba, galera, que a maioria dos atalhos, eles são o mesmo para os navegadores. Downloads, Ctrl J, beleza? Para todos. E ir para a página inicial é o Alt Home. Alt Home é aquela página que sempre abre quando a gente abre o navegador. Tranquilo? Tem muito atalho? Tem muito atalho. E é por isso que eu estou falando sempre. Coloca a mão na massa porque vai te ajudar demais. Infelizmente, é muita coisa e não dá para a gente
fazer um macete que eu acho que até confunde mais do que ajuda. É colocando na prática mesmo, porque quando você usa no seu dia a dia é muito mais fácil de memorizar. Então, lá no seu trabalho, quando você estiver utilizando o computador, ao invés de ir clicando nas coisas, vai utilizando os atalhos. Utilize os atalhos porque vai te ajudar a memorizar. Belezinha? Voltando lá. Primeira questão sobre esse ponto aí de navegadores. Quanto às principais características dos browsers, selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta. O Firefox, através de extensões, permite personalizar o navegador. Essa tá interessante. Mas vamos ver as outras. O Google Chrome somente funciona na plataforma Windows. Opa, até no meu celular eu tenho o Google Chrome. Não é, tá? Não é só no Windows. Na guerra dos browsers, existe somente Mozilla, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Opa, não é. Tem o Edge. Tem um que se chama... Deixa eu consertar esse D aqui. Tem um que se chama Opera. Tem um que se chama Safari. E tem vários outros. Por que eu estou colocando esses outros nomes aqui? Porque às vezes eles aparecem e se a pessoa não souber, perde a questão só por causa disso. Beleza? O Internet Explorer funciona nativamente na plataforma Linux. Opa, o Internet Explorer ele foi desenvolvido pela Microsoft para o Windows. Então, atualmente ele está funcionando bem nem no Windows mais, né? Mas no Linux não é nativo. Então, de fato, galera, a gente tem as figuras das extensões e dos plugins que dão funcionalidades adicionais aos navegadores. Então, eles permitem personalizar o navegador e dar outras funcionalidades. Letra A. Outra questão. É correto afirmar que o tipo de navegação na Internet Explorer que permite navegar sem deixar vestígios é a in private. Letra D. Então perceba que saber o nome dessa navegação privativa em cada navegador é muito importante porque vira e mexe, aparece nas provas. E aí a gente precisa saber, beleza? Vamos então para a parte de segurança da informação. Lembrando, estamos fazendo uma revisão aqui dos principais pontos, passando rapidamente pelos conteúdos. E essa parte de segurança da informação aqui, a gente precisa se atentar para os malwares e os ataques que ocorrem na internet. E é isso que a gente vai discutir um pouco aqui, beleza? Primeiro, vamos ver os princípios de segurança da informação. A gente tem os principais e os secundários. Vamos ver primeiro os principais. Primeiro a gente tem confidencialidade. O que é confidencialidade? É uma coisa a ser confidencial. Somente determinadas pessoas podem acessar as informações. O que é integridade? Quer dizer que a mensagem ela tem que continuar íntegra. Ela só pode ser alterada por pessoas autorizadas. E disponibilidade, a informação ela deve ser disponível sempre que preciso. Vamos só entender aqui. Quando eu falo de arquivos e de segurança da informação, eu estou falando o seguinte, nesses princípios. Esses arquivos eles podem ser acessados apenas por pessoas autorizadas. Ou então, em contexto de mensagem, as mensagens elas podem ser lidas apenas por pessoas autorizadas. Esse é o princípio da confidencialidade. O princípio da integridade. Vamos pensar no seguinte. Eu mando para o diretor da minha empresa uma mensagem. Olha, eu preciso de um recurso de 100 mil reais para comprar máquinas. Vamos supor que alguém no meio desse caminho pegue essa mensagem, altere e coloque, ao invés de 100 mil, coloque 2 milhões. É uma diferença pouca, né? Mas perceba, as coisas elas não podem acontecer dessa forma. As mensagens, os arquivos, eles têm que continuar íntegros. Eles têm que continuar da mesma forma que foram criados, a não ser que alguém autorizado mude-os. Então, esse é o princípio da integridade. E o terceiro é da disponibilidade. Imagina, eu preciso de um arquivo agora. Vida ou morte, caso de vida ou morte. Esse arquivo ele precisa estar disponível.
Se ele não estiver disponível, ele vai causar problemas tanto para mim quanto para a pessoa que eventualmente vai morrer nesse caso. Beleza? Então esses são os 3 princípios principais da segurança da informação. Mas a gente tem outros que também aparecem como princípios por alguns autores, mas eles são mais secundários. Primeiro é a autenticidade. As comunicações elas devem ter uma origem comprovada e as pessoas elas precisam se identificar. A gente já vai discutir isso. E o segundo tem a ver com esse da autenticidade, ele é o da irretratabilidade ou não negação. Pessoas não podem negar seus atos. Galera, uma mania muito ruim que as pessoas têm é o seguinte. Eu vou emprestar minha senha desse negócio aqui para aquela pessoa. Vamos supor que essa pessoa pega essa senha sua e cometa um crime. Um crime cibernético de alguma natureza, tá? E aí? Essa outra pessoa ela deveria saber a sua senha? Não deveria. Aí a gente já começa a ter uma série de problemas, né? Mas é justamente isso quando a gente fala de autenticidade. Quem está fazendo as coisas no sistema, quem está lendo mensagens, quem está atuando, mandando dados, criando arquivos, tem que se autenticar no sistema. Por exemplo, quando a gente trabalha em empresas, em geral a gente tem um nome de usuário e uma senha para entrar nos sistemas. E quando você faz coisas naquele sistema, todo mundo sabe que é você que está acessando, a não ser que você tenha passado sua senha para outra pessoa, que aí é um problema gigantesco. E outra coisa é o seguinte, se eu entrei no sistema e eu apaguei um arquivo, eu apaguei um banco de dados todo, eu não vou poder negar que eu fiz isso, porque só eu sei a minha senha. Esse é um princípio. Ah, não, mas eu emprestei minha senha para outra pessoa. Isso não vai tirar a sua culpa, porque só você deveria saber a sua senha e você não pode negar os seus atos. Os seus atos são irretratáveis, tá? Que é o segundo aqui que a gente discutiu. Então, é justamente sobre isso, esses princípios de segurança da informação, que vão guiar tanto a forma como nossos arquivos devem ser criados e gerenciados, quanto a forma que a gente deve disponibilizá-los, quanto também a forma de compartilhar mensagens. Tudo isso vai ter que obedecer e observar esses princípios de segurança, porque senão tem muito problema para dar. Algumas ferramentas de segurança da informação, a gente tem primeiro o firewall. Firewall, em tradução livre, é parede de fogo. É um instrumento capaz de controlar o tráfego entre um computador e uma rede, ou entre uma rede e outra rede. Em geral, então, o que a gente tem? Eu tenho minha máquina e eu tenho a internet. O firewall é um mecanismo que vai ficar aqui entre o meu computador e a internet, ou então entre a minha rede de computadores aqui e a internet. E aí ele vai controlar o tráfego. Muitas vezes dá para você colocar regras aqui, por exemplo, se for uma página pornográfica, eu não vou permitir esse acesso. Se for uma página que contenha conteúdos ilícitos, eu também não vou permitir esse acesso. Então ele controla o tráfego que passa de um lado para o outro. Pode ser um mecanismo de software, ou seja, um mecanismo que não é físico, mas ele também pode ser físico, ele pode ser hardware ou pode ser uma mistura dos dois. E a gente tem um tipo especial de firewall, que é o proxy, que é um firewall em que toda a comunicação passa por ele e, na verdade, quem está aqui de fora da rede vai enxergar só o proxy. Ele não vai saber quem está atrás do proxy, beleza? É um mecanismo extremamente utilizado nas empresas, nas organizações. Outro conceito importante de segurança da informação é criptografia. Criptografia são mecanismos que a gente utiliza para codificar mensagens. Basicamente isso. E isso aí é muito útil para segurança da informação, para evitar que pessoas não autorizadas leiam conteúdos e para dar mais confiabilidade ao que a gente faz na rede, né? É utilizado em vários momentos. A gente tem dois tipos especiais de criptografia. O primeiro deles é simétrica, em que eu vou utilizar o mesmo mecanismo para codificar e decodificar uma mensagem. Essa é a chave secreta. Agora, na chave assimétrica, na criptografia assimétrica, a gente tem uma chave que é pública, que pode ser utilizada por qualquer pessoa para codificar uma mensagem, e a gente vai ter uma chave única, escondidinha, privada, para decriptar, para decodificar uma mensagem. Beleza?
Esse conceito é muito interessante para a gente, inclusive, entender o certificado digital. O certificado digital é como se fosse o seu CPF ou um CNPJ digital. Ele valida assinaturas digitais. Então, lembra lá, quando eu vou autenticar alguma coisa, né, eu vou dizer eu assinei, alguém vai ter que falar, não é ele mesmo que está assinando. Porque alguém pode estar copiando minha assinatura, vamos pensar assim, né? Mas o certificado digital é justamente essa documentação digital que a gente tem, que é verificada por uma autoridade, que é a autoridade certificadora, que é uma empresa que vai me emitir esse certificado. E aí essa empresa ela vai garantir que o certificado A é de Igor. Esse certificado realmente é de Igor. E aí com esse certificado eu vou validar as minhas assinaturas digitais. Na prática, ele vai, na verdade, vincular uma chave pública a uma pessoa. Então, lá na criptografia simétrica, a gente tem essa figura da chave pública e ela vai ser vinculada oficialmente a alguém. Agora, já pensando nas partes de malwares, né? Nas partes de pragas virtuais. A gente tem algumas, vamos passar pelas principais rapidamente para a gente discuti-las. Vírus. O vírus ele insere cópias de si mesmo em programas e arquivos. E geralmente é preciso que o arquivo ele seja executado para ativar o vírus. Lembra lá quando você coloca um pendrive numa copiadora ou então numa lan house, né? Para quem é mais antigo, a gente voltava para casa com o pendrive todo emporcalhado. E aí os arquivos em geral originais eles ficam ocultos e o programinha, ele transforma esses arquivos em atalhos. Aí, inclusive, fica o ícone do arquivo com uma setinha assim. Quando tem essa setinha, pode saber que é um atalho e provavelmente é algo não bom, tá? Então, o vírus ele tem justamente essa característica de inserir cópias de si mesmo em programas para ir infectando outras máquinas. O worm, ele propaga-se automaticamente pelas redes e ele pode se propagar tanto por ser executado ou por explorar vulnerabilidades. Lembra lá do Internet Explorer? Ele não é mais atualizado. Então, se alguém descobrir uma falha aqui nele, essa falha ela pode ser explorada. É o que a gente chama de vulnerabilidade. E esse aqui, o worm, ele sai na rede caçando vulnerabilidade. E o problema dele é que ele consome recursos da máquina e da rede. Bot e botnet, bot é basicamente robô, né? O robô ele vai permitir um controle remoto de uma máquina. E o que acontece? Quando eu controlo a sua máquina, o seu celular, pense aí, você acessa o seu banco, você acessa as suas redes sociais, e aí eu vou começar a ter acesso a esses dados, o que pode se tornar um problema gigantesco para você, sobretudo se eu estiver roubando seu dinheiro, né? Só que além disso, eu posso criar redes, né? Nets, redes de máquinas zumbis, que são as máquinas contaminadas, para atacar outras pessoas, ou servidores, ou empresas. E aí, o botnet é justamente isso. São vários zumbis que obedecem a ordens de terceiros. Então, bot, eu transformo o seu computador numa coisa que eu posso controlar. Spyware. Spy, gente, é espião. Ele permite a um invasor espionar atividades em uma máquina. Imagina aí, se eu espionar a sua conta de banco que você acessa todos os dias no seu smartphone. Problema, né? Se eu descobrir suas senhas. Justamente. Só que ele também pode ser legal, por exemplo, se eu aplicar dentro de minha empresa para ver o que meus funcionários estão vendo ou deixando de ver. Isso pode ser legal também. A gente tem dois importantes tipos, que é o keylogger e o screenlogger. O keylogger vai acompanhar o que está sendo digitado. Key é teclado. Screen é tela. O screenlogger vai acompanhar o que está sendo visto na tela. Né? Então, em cada caso desses aí, pode ser um problema grave. Outra coisa importante é o backdoor. Backdoor, em tradução livre, é porta dos fundos. A porta dos fundos, ele permite o retorno do invasor à máquina infectada. Lembra um pouco o bot, né?
Porque o bot eu contamino e eu consigo controlar a sua máquina em alguns aspectos. E o backdoor também tem esse aspecto. Só que na verdade o backdoor ele é mais sutil, uma vez que ele é, por exemplo, uma parte de um programa. Existem até alguns backdoors que são por padrão de muitos programas que a gente usa. É um problema também. E o computador pode ser acessado remotamente. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia parece uma coisa, mas não é. Né? Porque além de executar umas funções para os quais o programa foi aparentemente projetado, outras maliciosas são executadas. É a ideia, por exemplo, de eu te mandar um joguinho, e aí você abre o joguinho, só que além do joguinho ele roda uma coisa para vasculhar seu computador e procurar por senhas. Pode ser algo desse tipo. Então, Cavalo de Troia parece um presente, mas é problema. Beleza? Ransomware. Ransom é resgate. Eu capturo a sua máquina e eu criptografo todos os seus dados. Ou seja, você não vai conseguir acessar mais nada da sua máquina. E óbvio que eu vou cobrar um resgate por isso. Nos últimos anos a gente tem visto muitos ataques desse tipo, tá? Há grandes empresas e aí as empresas, por não poderem perder seus dados, elas são obrigadas a pagar e geralmente em moedas digitais. Então também é um ataque poderoso aí da internet. Para fechar nossos conteúdos aqui, eu trouxe duas questões sobre essa parte de segurança. Vamos ver aqui o que a gente tem. O aplicativo que protege um computador contra acessos não autorizados vindos da internet é o... antivírus. Antivírus ele vai tentar limpar o computador dessas pragas virtuais, então não é ele. O cookie. Cookies são as configurações que os sites mandam para o meu navegador para que depois eles utilizem. Também não é. Firewall pessoal, eita! O firewall pessoal é justamente esse recurso que intermedia o meu acesso à internet. Então, é o firewall pessoal. Esse conceito de protector, ele nem é comum, tá? Então, é o firewall pessoal que protege contra acessos da internet. E aqui ele está dando uma definição, está te perguntando qual é o malware. É um tipo de malware que tenta se esconder enquanto registra secretamente informações e rastreia suas atividades online em seus computadores ou dispositivos móveis. Ele pode monitorar e copiar tudo que você digita, carrega, baixa e armazena. Quem é esse, galera? É nosso famosíssimo espião, spyware. É ele que espiona as nossas atividades. Beleza? Esse conteúdo de segurança da informação é um conteúdo denso, né? E tem muita coisa para a gente ver. Eu passei pelos principais pontos e destaquei os principais pontos dos malwares e espero que tenha ajudado. Espero que essas 3 aulas tenham ajudado vocês com o conteúdo de informática, que vocês se sintam mais preparados para fazer a prova também. Além disso, galera, não deixem de resolver questões, de revisar os conteúdos, de aplicar na prática, de baixar os programas e usar o que a gente viu aqui, porque vai te ajudar demais a memorizar todos os conteúdos, todos os atalhos e tudo que a gente discutiu. Beleza? Foi muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado, agradeço pela atenção, pela companhia e até uma próxima. Falou!